Fala galera, eu sou o Léo e nós já falamos um pouco sobre o campo de visão de um espelho, mas existe uma forma de você aumentar esse campo de visão, que é tornando o espelho esférico. Os espelhos esféricos estão presentes na nossa vida de diversas formas, tanto nos faróis do carro, nos espelhos retrovisores, nos telescópios e até no espelhinho do dentista. E existem basicamente dois tipos de espelhos esféricos: o espelho côncavo, como o farol de carro, por exemplo, e o espelho convexo, como os retrovisores. Para a gente obter uma imagem nítida em um espelho esférico, ele precisa obedecer às condições de nitidez de Gauss. E agora vamos lá, abre aspas. Os raios incidentes em um espelho esférico devem ser paralelos, ou pouco inclinados em relação ao eixo principal, e pouco afastados desse eixo. Ou seja, um espelho esférico tem uma região útil que é próxima ao seu eixo principal e com um ângulo de abertura pequeno, menor que 10 graus. Então, sempre que a gente for trabalhar com um espelho esférico, vamos admitir que as condições de nitidez de Gauss estejam sendo respeitadas, para a gente ter nenhum problema aí. Agora, os espelhos esféricos são conhecidos como astigmáticos, porque para cada ponto objeto ele conjuga vários pontos imagens, diferentes do espelho plano que a gente já viu aqui, que é classificado como estigmático, porque para cada ponto objeto produz um único ponto imagem. O ponto C em um espelho esférico é o centro de curvatura, que é igual ao raio da esfera que deu origem a esse espelho esférico. O ponto V é o vértice do espelho e o eixo principal é a reta que une o centro de curvatura e o vértice. E além disso, nós temos o foco do espelho, que no caso dos espelhos gaussianos fica localizado exatamente na metade entre o centro de curvatura e o vértice. Agora, existem 4 propriedades dos espelhos esféricos que são fundamentais da gente saber. Vamos lá. Primeira, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura de um espelho esférico é refletido na mesma direção de incidência. Segundo, todo raio de luz que incide na direção do vértice reflete com um ângulo refletido idêntico ao ângulo de incidência. Terceiro, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal é refletido na direção que passa pelo foco do espelho. E quarto, todo raio de luz que incide passando na direção do foco é refletido paralelamente ao eixo principal. Ou seja, basicamente, o 3 e o 4 é um ao contrário do outro. Agora que você já sabe mais ou menos como os raios de luz se comportam ao bater em um espelho esférico, a gente tem que saber como as imagens vão se formar. E aí, a gente tem os dois casos, os espelhos côncavos e os convexos. Para os convexos, meu irmão, não existe mais simples do que para os espelhos convexos. Vai ser sempre a mesma coisa. Independente de onde o ponto objeto estiver, a gente vai obter uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Vai lembrar que quando a gente fala que a imagem está direita, é porque ela está do mesmo jeito que o objeto, né? Invertida, ela fica ao contrário. Se ela é real, é porque ela está sendo formada na frente do espelho. E se ela é virtual, ela está sendo formada atrás do espelho. Do mesmo jeito que a gente viu para os espelhos planos. Já para os espelhos côncavos, aí a coisa complica um pouquinho mais. A gente tem 5 possibilidades. Vamos lá. No primeiro caso, se o objeto estiver além do centro de curvatura, a imagem formada será real, invertida e menor que o objeto. Será localizada entre o centro de curvatura e o foco. A nossa segunda possibilidade é, se o objeto estiver posicionado em cima do centro de curvatura. Aí, a localização da imagem será no centro de curvatura. Só que neste caso ela será real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Agora, se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, a imagem será real, invertida e maior que o objeto. E estará localizada além do centro de curvatura. Se o objeto estiver posicionado em cima do foco, a imagem será de natureza imprópria, ou seja, ela estará formada no infinito. Agora, você lembra que eu falei que tinham 5 possibilidades? Exatamente, amigos. A quinta é com vocês, é o nosso Food for Thought. Como será a imagem formada para um objeto que estiver entre o foco e o vértice de um espelho côncavo? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho esse vídeo. É um assunto complicado, é um assunto que demanda estudo, mas se você entender como os raios de luz batem no espelho e como eles são refletidos, vai ser tranquilíssimo. Mas é isso, galera. Deixo vocês com um beijo, um abraço e eu fui!